Boa noite a todos, iniciando a nossa reunião dessa sexta-feira com o Evangelho, no estudo que nos dignifica, que nos fortalece, que nos faz enxergar as lições benditas que nos são oferecidas pelas leis divinas como uma forma de refletirmos sobre o que somos e, principalmente, ter o olhar mais brando diante das provas que hoje encerra toda a humanidade diante das dificuldades que ainda carregamos. Escolhemos esta noite para fazer a prece e, como meio do nosso estudo do Evangelho, um texto do Livro da Esperança nas palavras de Emmanuel, que é colocado como tema Obrigado, Senhor. Usaremos esse texto como a prece e como fundamentação para usarmos o tema desta noite, que é o Evangelho como fonte de esperança. Evangelho é a nossa esperança. Obrigado, Senhor. Há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, a revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigada, Senhor, não somente por nós que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar, em elevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós. Deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes. Obrigada, Senhor. Este texto foi escrito na época em que o Evangelho segundo o Espiritismo completava mais o centenário, Centenário. E nas palavras de Emmanuel,
a gratidão ao Evangelho que trouxe Jesus novamente em nossos corações, de uma forma mais pura, mais simples, mais sublime, quando este amigo querido se torna mais companheiro entre nossas vidas, além das expectativas que muitas vezes carregamos no passado, como se os altares fossem as fontes da distância em que nos colocava deste ente querido. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que hoje nos é oferecida neste educandário, que possamos, diante das provas, oferecer o nosso exemplo de trabalho, de humildade, de paciência, de perdão para aqueles que nos ofendem e para aqueles que ainda não nos compreendem diante daquilo que colocamos como ideal em nossas vidas para o aprimoramento de nossos espíritos imortais, a caminho da luz, em nome de Deus. Que assim seja. Queridos amigos, dando continuidade a esse estudo, façamos ainda uma reverência no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, onde o Espírito de verdade, que nós já conhecemos hoje, nas palavras de Jesus, o que nos coloca diante do livro que nos esclarece, que nos consola e que nos desperta ao bem, que é o Evangelho. O Espírito de verdade nos diz assim, no prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei ao fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quantas vezes, diante das lições do Evangelho, nós lemos corriqueiramente, como nós criamos o hábito do Evangelho no lar, e nos momentos mais difíceis das nossas vidas, que também a maioria tem o costume de abrir aleatoriamente o Evangelho nas lições, o que nos pede é, em primeiro lugar, antes do conhecimento de qualquer lei das vontades que Deus nos proporciona, é incorporarmos em nós a necessidade, a responsabilidade da reforma íntima. Esta reforma íntima que cabe na nossa revigoração espiritual, confiando nas leis divinas, não se rebelando diante das lições de causa e efeito que são necessárias no mundo de expiação e prova, tendo a certeza que recebemos aquilo que é exatamente necessário para o nosso aprimoramento, sem, contudo, esquecermos dos irmãos que ficam na retaguarda, rogando em nós. Não é o amor só lenitivo, aquele que apazigua momentaneamente, ou
aquele que retém nas mãos uma necessidade, às vezes desesperadora, de proteção, esquecendo que Deus, acima de tudo, coloca a lição para cada um de nós aprendermos pelas nossas próprias forças. Então, o Evangelho nos ensina que devemos ter galhardia, coragem da modificação do nosso caráter para o bem, que devemos exemplificar as nossas ações diante daquilo que nós já conhecemos para assumir as responsabilidades, exemplificando aos semelhantes, não Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça. Nós trouxemos hoje do livro Divaldo Responde, volume 1, que fala sobre os anjos da guarda. São várias perguntas que são feitas a ele. Uma primeira: o Espírito reconhece os anjos da guarda? A resposta: sem sombra de dúvidas. Todos nós reencarnamos-nos sob a proteção de uma entidade superior, vulgarmente conhecida pela tradição como sendo o nosso anjo da guarda. Na linguagem espírita, naturalmente, denominamos como sendo o nosso guia espiritual. Trata-se de um espírito nobre que nos inspira desde antes do berço e que durante a nossa existência nos acompanha, ensejando-nos na condição de um mestre, de um orientador, de um benfeitor, a oportunidade do nosso desenvolvimento intelecto e moral. Então ele nos diz aqui que de fato todos nós, desde o momento em que nós nascemos, nós temos ali um espírito que nos acompanha, que nos fortalece. Não necessariamente é um espírito de altíssima elevação espiritual, não é nenhum espírito que tenha perfeição, mas ele precisa ser no mínimo melhor do que nós, né? Senão seria ali, usando uma expressão, né, que cegos conduzindo cegos, ou seja, para que nos oriente, para que nos intua, ele tem que ser mais elevado do que nós. E para esses espíritos, como o Livro dos Espíritos nos diz, que essa amparo, essa proteção, ela pode se estender por uma ou por muitas outras vidas. Então, para eles é um exercício, né, de caridade, um exercício pode ser ali um prazer, pode ser uma missão, pode ser uma tarefa, né? Porque esses espíritos, eles têm que saber muito bem ali até que ponto vai ali a ajuda e até que ponto eles não devem interferir no nosso livre-arbítrio. Então isso exige deles naturalmente muito estudo, muito cuidado, para que saiba ali essa linha divisória entre até que ponto eles podem nos amparar, nos intuir, né, nos estimular, mas sempre deixando a cada um de nós ali, em última instância, a responsabilidade e também o mérito sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Uma outra pergunta: esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Ele está o tempo todo ao nosso lado? Não necessariamente, né? Não necessariamente ele está o tempo todo. Invariavelmente, esses espíritos abençoados pela evolução permanecem em verdadeiros núcleos de atividade transcendental e sempre, quando necessário, apresentam-se ou acorrem em defesa e em proteção dos seus beneficiários, não se tornando necessário que sempre estejam a um lado como se fossem capatazes, porquanto os espíritos, principalmente os nobres, movimentam-se com velocidade superior à da luz, pois que através do pensamento. Ou seja, se a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, imagina a velocidade com que esses espíritos eles podem se transportar, porque se transportam com a velocidade do pensamento, e a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz. Sempre que se faça necessário a sua presença, eis que eles se apresentam com tranquilidade. Embora sejam do nosso benfeitor espiritual, realiza outras tarefas, podendo concomitantemente
ou seja, podendo ao mesmo tempo ser mentor de outros indivíduos ou até mesmo de outros grupos de indivíduos. Então os espíritos, sempre que necessário, esses espíritos estarão ali ao nosso lado, eles estarão nos auxiliando, mas eles podem ali se dedicar também a outras atividades, né? Mas o Livro dos Espíritos diz que quando há uma necessidade de um deslocamento mais prolongado, eles podem colocar um outro espírito ali para que nos possa ajudar, né? Mas é tamanha ali a facilidade que eles se deslocam que em fração de segundos eles estariam ali ao nosso lado também, se necessário. Mas, reforçando, um outro espírito poderia eventualmente auxiliar nesse processo de auxílio, de proteção a nós, né? Porque esse espírito que nos auxilia, ele pode ali ser encarregado para uma outra tarefa, para uma outra atividade, né, que talvez urgentemente se faça necessária, né? Então, eles nos amparam, mas eles podem também se dedicar ali a alguma outra atividade. Proteção de forma ostensiva. Por que eles não fazem essa proteção de uma forma mais ostensiva, que nós pudéssemos perceber mais a presença desses espíritos protetores? Ou seja, porque essa presença não é tão intensa a ponto de percebermos com mais intensidade, com mais frequência, com mais clareza a presença desses espíritos? A resposta: eles o fazem sim. Ocorre que nós não sintonizamos com essa presença. Aí está o sol abençoado ajudando-nos e um grande número de pessoas, sem nenhum motivo, evita-lhes receber os raios benéficos que tanto ajudam a fixação das vitaminas e o desenvolvimento orgânico. Então ele compara esse benefício ali do amparo de um espírito protetor ao sol. O sol, que é um recurso bendito, tão valioso, e que muitas vezes aqui na Terra nós desprezamos os benefícios do sol, como ele fala, que nos ajudam na fixação de vitaminas e o desenvolvimento do corpo humano. Os guias espirituais nos ajudam, mas nós estamos mergulhados na matéria grosseira e nem sempre nos encontramos em sintonia com eles. Mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, às orientações, às inspirações, ao código de ética moral que vige, que rege em todo o universo, e nos afastamos da trilha do bem, eles permanecem ajudando-nos sem enfado. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, iria prejudicar-nos o livre-arbítrio, diminuindo a nossa capacidade, a nossa própria capacidade de discernir, ao tempo em que perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Como excelentes mestres, eles nos auxiliam, mas deixam que realizemos as tarefas sem imposições para que o mérito seja nosso. Então vejam que eles nos amparam, que eles nos auxiliam, nos intuem, mas não é mais ostensiva, não é tão intensa, para que nós tenhamos a liberdade, que nós tenhamos o discernimento próprio, que nós não renunciemos ao esforço, à conquista própria. Porque quantas vezes todos nós gostaríamos que os espíritos fizessem por nós aquilo que nos cabem, que decidissem por nós, que nos dessem todas as respostas. No entanto, ali na sabedoria das leis de Deus, eles não podem e nem devem fazer isso, porque isso seria tirar ali o próprio esforço. Nós nos acomodaríamos como aquela criança que o pai repetidamente fizesse as lições de casa para ela, fizesse ali os deveres de casa, fizesse a prova. Seria uma criança que não cresceria, que não teria autonomia, seria um adulto profundamente inseguro, já que durante a infância sempre teve ali os pais que fizeram tudo o que competia a ele. Então, para o nosso próprio bem, que todos nós temos as nossas buscas, as nossas lutas, as nossas angústias pelo melhor caminho,
temos aí todo um amparo, né? As intuições, o auxílio do Espírito Protetor, os livros que nos ajudam, o Evangelho, mas é dentro de cada um de nós que as respostas elas se solidificam, né? Porque não basta o conhecimento, é preciso sentir, é preciso acreditar, é preciso tomar ali as próprias decisões, né? Então eles nos ajudam, mas eles não fazem aquilo que nos cabe. Aliás, ninguém no mundo, né? Nós podemos procurar em todos os lugares alguém que traga ali uma solução miraculosa, mágica, e não vamos encontrar porque depende da nossa conquista, do nosso esforço. E eles dizem aqui claramente também que nós estamos de tal maneira mergulhados na matéria, preocupados com a nossa vida material, que nós temos a dificuldade desse intercâmbio, né? Desse contato maior, da clareza dessa assistência que se faça tão presente. Por isso é que é tão importante ali a prece, a reflexão, a meditação, para que nós possamos sentir de uma maneira mais intensa esse amparo. Há aquela frase que é bem interessante que diz que quando nós fazemos uma prece, nós estamos conversando com Deus. Mas quando nós paramos para refletir, para meditar, nós estamos nos preparando para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então, trazendo para esse contexto do Espírito Protetor, nós pedimos tanto, mas será que temos tido ali a serenidade mínima necessária para ouvirmos aquilo que eles têm a nos dizer, né? Então, estejamos ali um pouco mais serenos no nosso dia a dia, né? Nos ligando ali a Deus, aos Espíritos Protetores através da prece, da reflexão, que aí nós teremos mais condições de percebermos esse amparo e essa assistência que se faz ali presente. Uma outra pergunta. Quais as características, os predicados, os requisitos para um espírito receber a tarefa de ser um anjo da guarda? Ele tem que ser um santo? De maneira nenhuma, porque a santificação na terra pela tradição é sempre outorgada por uma entidade religiosa, mas o espírito pode ser um indivíduo santificado pelo bem, pode até mesmo não ter tido uma religião definida, havendo sido a sua religião do amor, da solidariedade e da beneficência. Então vejam que não necessariamente um espírito mais preparado, ele tenha que ter tido uma religião aqui na Terra, porque o mais importante, como ele nos fala aqui, é a religião do amor, da solidariedade, da beneficência. A gente lembra que André Luiz fala no prefácio de um dos livros que precisamos mais de espiritualidade, né? Ou seja, nós podemos não ter ali uma religião, mas termos a religiosidade, que é a atitude, que é o pensamento no bem, né, que é mais importante do que levantar a bandeira, que é dessa ou daquela religião. Mas o que nos retrata de fato é aquilo que nós fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, né? Quando nos recordamos dos grandes construtores da humanidade, o que mais nos importa? A sua religião ou aquilo que fizeram para que o progresso se estabelecesse na Terra? Quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur, trabalhando para liberar-nos da raiva, né? Aqui a raiva da doença provocada pelo animal. Então, quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur, trabalhando para liberar-nos da raiva, desde o animal até a criatura humana, apresentando-nos o soro antirrábico, será importante saber qual foi a sua denominação religiosa? Mesmo que não a tivesse, a sua religião foi a solidariedade humana. Qual a religião que Jesus pregou? O amor, como sendo a base para a felicidade humana. Então, esses indivíduos não necessitam da auréola de santificação emprestada pelas criaturas, muitas vezes sem que a sua vida haja correspondido a essa gratificação. Mas aqueles que se santificaram pelo bem, pela caridade, pelo devotamento, são esses os guias espirituais das criaturas humanas. Então ele reforça que esses espíritos protetores não necessariamente são espíritos
de uma evolução muito grande, não são perfeitos, não são santos, mas são aqueles que procuram o bem, a caridade, o devotamento. E há quantas pessoas que passam pela Terra, muitas vezes de uma maneira discreta, silenciosa, né? Alguns até que talvez passaram pela nossa vida, no entanto passam anônimas, né? Discretas, silenciosas, no entanto são criaturas ali que têm a doação, que têm um amor ao outro, como ali marca das suas atitudes. E às vezes a gente só percebe isso quando essas pessoas partem, né? Quando a gente vê ali a renúncia, o quanto amaram, o quanto se dedicaram, sem queixas, sem lamúrias, sem lamentações, sem cobrar do outro receber aquele amor que essas pessoas doaram. Então não é necessário que ninguém seja um santo para ser o protetor de alguém, mas que esteja nessa busca, nessa prática do bem. Como diz Kardec, falando sobre os espíritas, que reconhece o seu verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Então, não é ali nenhum símbolo de perfeição, mas aquele que luta para dominar as suas más tendências. Nós vamos encerrando por aqui em função do tempo, podemos continuar na próxima semana sobre esse ponto. Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, ao nosso Espírito Protetor e pedindo que Ele nos abençoe hoje, nos dias que se seguirão, nos ajudando na força, na fé, na confiança, na certeza de que jamais estamos sozinhos. Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos com toda a atenção e nos envia esses espíritos mensageiros que nos auxiliam, que nos amparam. Que estejamos mais atentos, com o nosso pensamento mais sereno, cultivando a prece, para percebermos de uma maneira mais intensa essa ajuda sempre presente. Pai nosso que estais nos céus, está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.